Hoje eu queria chamar a atenção por uma espécie de hipocrisia da sociedade moderna. Porque olha só, andam dizendo bastante, né, quanto à questão da França, né, que eles já estão sem máscara, né? Só que eles vacinaram cerca de 20 milhões de pessoas, tá? Isso tu pode pesquisar na internet. 20 milhões de pessoas foram vacinadas na França. No Brasil foram vacinadas 40 milhões de pessoas. Para ser mais exato, 39,9 milhões de pessoas foram vacinadas no Brasil. Só que acontece que na França, como eu tinha visto em outros vídeos meus, eles têm uma população de 60 milhões de habitantes. Ou seja, eles vacinaram 30% e já podem, né, se ver livres do Covid. Agora já está encaminhando, engatinhando essa vacinação deles. Só que aqui no Brasil, o que que acontece? Nós temos 200 milhões de habitantes e cerca de 40 milhões de pessoas já foram vacinadas. Ou seja, o Brasil vacinou o dobro do que a França. E ainda nós temos cerca de 17 milhões de pessoas que já têm a segunda dose da vacina já foi aplicada. Olha como é interessante. E o resto disso, nós temos em estoque hoje cerca de 40 milhões de doses, que estão esperando vacinação. Ou seja, foram entregues para os estados e municípios cerca de 90 milhões de doses, só que até agora apenas, deixa eu ver, 39 milhões de pessoas foram vacinadas. Ou seja, um intelecto assim, como é que é? Está faltando aí cerca de 40 milhões de doses para ser aplicadas, porque também 17 milhões de pessoas já têm a segunda dose já. Então, não é uma incompetência do governo. A vacinação está indo muito bem. Tem cidades que já têm 18 anos e as pessoas já estão se vacinando com comodidade. Aqui em Porto Alegre, pessoas com 33 anos já podem se vacinar. E em Canoas, que é a cidade vizinha, pessoas com 18 anos com comodidade já podem se vacinar também. Então, assim, não é se o governo está sendo ineficiente. Tem vacina, as vacinas estão chegando. Do total que o governo Bolsonaro já pediu, que eles foram comprados cerca de 500 milhões de doses, cerca de 90 milhões já foram entregues, né? Já estão nas mãos dos governadores. Mês que vem, a Pfizer se comprometeu a entregar para o Brasil mais 50 milhões de doses. E eles também têm mais cerca de 36 milhões de doses para entregar de julho a setembro. Ou seja, a vacinação está indo muito bem. Só não vê isso que não quer. São um pessoal que não apoia o governo, só que quer ver o Brasil na merda. Porque quando tu ataca o governo federal, tu não ataca apenas Jair Messias Bolsonaro, tu ataca toda uma nação, porque nós precisamos desse tipo de coisa. Ah, mas os insumos que o Bolsonaro ele atrasou os insumos. Tá, mas olha só, tu vai dizer que tudo que ele falou é mentira? Porque assim, para mim é uma equação, tu somar tu fazer uma conta simples de matemática, um mais um. Por causa que assim, ó, ele acusou a China de ter criado o vírus, tá? A única nação no mundo que tinha estocado milhões e milhões de respiradores. A única nação no mundo que tinha milhões e milhões de máscaras estocadas. Agora eu passo uma pergunta para os empresários, pessoas que entendem esse tipo de coisa, administradores. Por que tu vai ter uma coisa em estoque, sendo que tu não tem certeza se tu vai usar? Tu já tinha, tu sabia, de alguma forma tu, eu não sei, ó, alguém te cutucou, meu, faz mais máscara que todo mundo vai precisar. Então, ou seja, os insumos são todos, a grande maioria dos insumos são todos fabricados na China porque é mão de obra barata. Lá eles são escravos. Lá eles são escravos. Um regime comunista. Regime comunista, entre aspas, porque eles têm o capitalismo mais opressor no mundo, mas eles gostam de ser chamados de comunista, sabe? E quem acha que a China é comunista está totalmente enganado. Eles são ultramente capitalistas. Só que o capitalismo deles é mais opressor do que até o dos Estados Unidos, porque eles escravizam a sua própria população. Ah, mas lá o nível da pobreza diminuiu. Sim, o capitalismo, seu retardado. É uma questão lógica. Uma questão lógica. O capitalismo dá certo. Dá muito certo. Tanto que no Chile, o Pinochet, o que ele fez, a ditadura que ele implantou lá, o neoliberalismo opressor que ele implantou lá, está dando frutos para eles até hoje. Só que agora eles decidiram mudar tudo. Mas, né, cada um, cada qual, né? Cada nação com seu pepino. Mas a questão é essa, nós temos que parar de nos ver como pessoas individualistas. Ai, nós vamos atacar o governo. Porra, mas vê o que ele está fazendo de bom. Ele entregou 1 trilhão de reais nas mãos dos governadores. São 26 estados e um distrito federal.
É muito dinheiro. E os caras utilizaram dinheiro para tudo quanto é coisa, menos para Covid. Porque eu tenho certeza, se os governadores tivessem investido na saúde, como o dinheiro foi direcionado para eles, o Brasil não estaria assim. Nós não estaríamos nessa situação. Agora nós estamos vendo os índices caírem novamente. Só que eu não vejo a Globo, ou a Anitta, ou o Paulo Vittar, ou o João Willis dizendo, olha assim, nós estamos indo bem na vacinação. Eu não vejo isso. Sinceramente, eu não vi. Eu só vejo morte, 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 morte. No momento que eles começarem a trabalhar pro Brasil, não pro governo, mas sim pro Brasil, pros brasileiros, aí sim, nossa expectativa de vida, nossa expectativa de vida não, o nosso pensamento vai mudar. Sabe, eu tenho críticas ao governo de Jair Messias Bolsonaro, eu tenho críticas, mas eu entendo que o que ele está fazendo é muito maior do que as críticas que eu tenho a proporcionar. Eu sou crítico quando ele perdoou o ele perdoou a dívida em 2020 da agricultura de 51 milhões de reais. Foi o valor, se eu não me engano. Eu tenho críticas quando ele perdoa dívidas de bancos, quando ele entregou milhões e milhões de reais para os bancos. Eu fui crítico disso, sabe? Eu sou crítico quando às vezes ele ataca outros países, mas não porque eu acho que ele está errado, e sim porque é prejudicial ao Brasil. Mas nós não podemos tapar o sol pela peneira. Com pandemia, o Ministério da Infraestrutura entregou 80 obras, 80 obras. O governo de Jair Messias Bolsonaro foi um dos governos que mais incentivaram para isso acontecer. Foram um dos governos que mais investiram na infraestrutura do Brasil. Jair Messias Bolsonaro fez uma promessa em campanha: não fazer nenhuma obra até concluir todas que estão em execução. Ou as obras que pararam. Olha a ponte do Guaíba que foi concluída. Foi concluída não, teve uma parte concluída pelo governo de Jair Messias Bolsonaro. Com sobra de dinheiro. O exército pavimentando estradas. O governo de Jair Messias Bolsonaro diminuiu durante 2 meses, zerou o ICMS. E sabe o que os canais dos governadores fizeram? Foram lá e aumentaram o valor. Então, assim, é uma canalice. E as pessoas, não, não, é só Bolsonaro, é só Bolsonaro. Não! Bolsonaro é presidente da República. Olha assim, ó, não adianta tu votar no Bolsonaro para presidente e votar para deputado no João Willis, votar para governador no Eduardo Leite, que são pessoas que não são ideologicamente, politicamente alinhadas ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Não adianta tu botar lá o Jesus para ser presidente e colocar o diabo para ser governador. Não adianta de nada, porque o que um faz, o outro pode pegar aqui, vamos ver, o Jesus diminuiu o imposto da gasolina, vai lá o diabo vai aumentar. É esse tipo de pensamento que eu quero impulsionar. Sabe? Ah, mas ele é racista, ele é opressor, ele é isso. Meu, não tem nenhum. Sim, ó, ele já foi acusado inúmeras vezes, foi inocentado. Sabe? Eu queria ver assim, chama ele de corrupto. Me diz quanto é que ele roubou. Ah, mas houve o escândalo lá dos, como é que é, dos trator, do coisa, da agricultura. Falei, meu, essa verba é da Secom, meu. Essa verba é da Secom. E tá muito mal explicada e o governo vai explicar. Ah, mas e o leite condensado? Leite condensado é verba do Exército Brasileiro. São 400 milhões de militares. 400 milhões de militares, não. 400 mil militares que estão aí servindo a nossa nação. Ah, mas foi muito dinheiro em tempo de pandemia. Porra, é o exército. São centenas de milhares de membros para te poder alimentar, sabe? Então, esses pequenos focos de corrupção que não existem, são invisíveis. Quanto de dinheiro foi desviado das obras que o exército fez para te poder, de infraestrutura, pavimentação? Quanto de dinheiro foi desviado? Nada. No Ministério da Infraestrutura tem uma equipe da Polícia Federal, um órgão de inteligência dentro do Ministério. Nunca houve isso. É para não deixar roubar. Que nem o Cajuru, o senador Cajuru. Ele tava no Direto ao Ponto. Não, Direto ao Ponto. Acho que é o Direto ao Ponto. Ele tava lá e perguntou, eu tenho uma prova cabal de que o Bolsonaro não é corrupto e não deixa roubar nos seus ministérios. Que tinha um secretário que queria ser de tudo, turismo, parece. De transportes.
E aí ele deu um dossiê pra ele, olha, esse cara é isso, aquilo, pau e pedra. E sabe o que o Bolsonaro fez? Esse aqui não vai ser meu ministro. Depois que o Cajuru falou com ele. Não contratou. E sabe onde é que esse cara tá agora? Agora ele é secretário dos transportes do governo de São Paulo. Então, assim, ó, tu vê o que diferencia Jair Messias Bolsonaro de Lula, de Dória, sabe? Eu sou uma pessoa que estou Bolsonaro. Eu estou Bolsonaro porque eu acho bom os símbolos patrióticos, sabe? Tu ter uma soberania nacional, tu poder dizer assim, eu sou brasileiro. É isso que ele defende. E não até o slogan da campanha dele, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. No governo petista, era como ditaduras comunistas acima de tudo e nossos bolsos acima de todos. Esse era o slogan. É isso que vigava no Brasil. BNDES, Caixa Econômica Federal, e todos os outros bancos públicos que emprestaram dinheiro para empreiteiras brasileiras e para investirem em outros países, é uma piada que o dinheiro foi desviado. Esse tipo de empresa, esse tipo de canal tinha que morrer na cadeia. Só que se o Bolsonaro faz como é que é? Um direcionamento em viés disso, ele é taxado. Ele foi tentar fazer um acordo com o presidente Biden. Aí vem a Anitta, aí vem um monte de coisa, ai não fecha o acordo. Mas porra, tu não quer que o presidente Jair Messias Bolsonaro ele invista no meio ambiente? Que ele diminua o desmatamento? Que ele faça todas essas medidas infralegais para poder levar o Brasil para frente em questão de geração de energia limpa? E agora tu tá atrasando o Brasil só por causa que tu não gosta do presidente da República? Ah, vão a puta que pariu. É bem isso que tá acontecendo. Se fosse qualquer outro presidente, eles iam, é o Haddad. Porra, eu não quero nem pensar. Como é que seria a presidência da República com o Haddad como presidente, o testa de ferro? O Lula não teria sido nem preso. O Lula não teria sido nem preso, não. Ele teria saído mais rápido ainda. Então é uma idiotice, é uma canalice pensar que o governo Jair Messias Bolsonaro está desviando recursos, sendo que e responsável pelas 400 mil mortes que houve da Covid, por causa que tem 5 estados, se eu não me engano, que o ministro Aras é bom, que o advogado-geral da União, o Aras, né, ele entregou o dossiê pra CPI da Covid. Que agora é que ela vai começar a esquentar, que ela vai mudar de foco. Porque assim, tu vai culpar, porque o único foco que tinha no governo federal era Manaus e compra de vacina. Sendo que as 70 milhões de doses o Brasil não poderia comprar por causa da Constituição brasileira que proíbe que o Estado brasileiro compre ou pague qualquer coisa adiantado. Tá na Constituição, tá aqui, ó. Eu tenho aqui comigo, ó. Constituição Federal. Então eu sei o que eu tô falando. Então, assim, ó, as pessoas elas têm que parar de ressarcir, de tentar destruir o governo federal, porque elas estão se autodestruindo. A imagem que o Brasil transmite lá fora, sim, tu vê pela tradução do El País, versão Brasil, tu vê que eles estavam, meu Deus, que foi um fracasso. Como é que é? O discurso do Bolsonaro. Nações viram como isso, aquilo, pau e pedra. E aí, quando a gente foi ver na versão internacional, mostra que os líderes gostaram do discurso. Então, o brasileiro não precisa de ninguém para se dar mal, porque ele mesmo se ferra. Sabe? Sozinho ele se ferra. Então, eu acho que agora nós estamos, né, em direção à campanha de 2022, né, a eleição política de 2022. Eu vou ser bem sincero, enquanto se não tiver nenhum, e eu repito, nenhum escândalo de corrupção envolvendo Jair Messias Bolsonaro, eu voto nele. Já estou avisando com um ano de antecedência para não ter fiasco. E quem quiser também bloqueia, não tô nem aí, tá? Enquanto não tiver escândalo de corrupção no governo federal, eu continuo sendo apoiador. No momento que tiver, eu largo fora. Eu caio fora do barco. Então, no momento que eu não tiver mais argumento para poder defender ou para poder questionar, eu largo fora. Mas, enquanto isso não acontece, eu sigo firme e forte com o presidente da República, patriota,
que defende a soberania nacional e que defende que o Brasil seja uma superpotência, como tem potencial para ser. E é isso. Esse é o meu desabafo, né? São as minhas exclamações.